Oi, boa tarde. Dá para ouvir direitinho? Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a Nathalie e ao Leonardo pelo convite de estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho sobre FISH. Bom, então a gente vai conversar sobre as técnicas de hibridização in situ. Eu estou tentando passar. Ah, passou. Bom, então o FISH que a gente hoje em dia tem ouvido falar tanto, ela é uma técnica que ela já é descrita há bastante tempo, né? Então na década de 80 a gente já tinha os primeiros trabalhos falando de hibridização in situ, né, fluorescente. E ela começou inicialmente sendo utilizada para o diagnóstico de síndromes genéticas, tá? Diagnóstico pré-natal, de transplante, e isso acabou então também chegando no terreno das neoplasias, do diagnóstico. E, na verdade, eu costumo dizer que a patologia molecular começa aqui, né? Então, não é porque você chega a utilizar uma técnica de patologia molecular, você vai desprezar toda a patologia clássica, e a gente sabe da questão também da fixação dos artefatos pré-analíticos. Então, a patologia clássica, ela não só continua tendo seu lugar, como seu lugar é importantíssimo para a patologia molecular. Tá? Bom, então eu vou falar um pouquinho com vocês, bem básico, para a gente falar sobre o que é isso, né? Essa sopinha de letras. Então, FISH é hibridização in situ fluorescente e CISH é hibridização in situ cromogênica ou com metais, como a prata ou o ouro. Pode haver uma distinção na pronúncia, então é comum você ouvir falar CISH, referindo-se ao S de silver, né, das técnicas com prata, e quiche com as técnicas cromogênicas. Tá? Aqui a gente vai falar indistintamente como CISH, independente se cromogênico ou com metais. Então, na verdade, a base da técnica é a mesma. Né? Então, você tem o DNA da sua amostra e você pinga em cima daquela lâmina, em cima daquele corte, uma sonda que nada mais é do que um fragmento de DNA conhecido, uma sequência conhecida, marcada com uma molécula fluorescente. Isso é o FISH. É muito parecido com a imuno, só que a imuno é um anticorpo que reconhece uma proteína. Aqui a gente está falando de uma sequência de DNA marcada que reconhece uma outra sequência de DNA que, se tiver presente no seu material de estudo. E a hibridização cromogênica, ou com metal ou com prata, é a mesma lógica. Então, você tem o DNA da tua amostra, que está lá no teu corte histológico da tua lâmina, e você vai pingar também uma sequência de DNA conhecida, só que em vez de ser marcada com uma molécula fluorescente, ela vai ser marcada com uma molécula que, por sua vez, vai estar ligada a um anticorpo primário, e você vai revelar com um anticorpo secundário. Esse, sim, pode ter um marcador cromogênico à base de enzima, de metal pesado, e aí você vai ter, então, o CISH ou o QISH. Então, você acaba adicionando, na verdade, uma imunohistoquímica num método molecular. Tá? Essa é a lógica das duas metodologias. Vantagens do CISH. Você vai ver no microscópio convencional que a gente tem na nossa mesa, sem nenhuma alteração. FISH, você precisa de um microscópio que tenha filtros para poder ver cada comprimento de onda separadamente, cada cor separadamente. Tá? E isso encarece o processo, o procedimento. Tá? Porém, aqui você tem uma visualização mais fácil, tá? Mais nítida pela fluorescência. Então, falar um pouquinho dos tipos de sonda, né? O que a gente pode esperar do FISH? Então, a gente tem, basicamente, assim, bem a grosso modo, 3 tipos de sonda. A primeira é as sondas do tipo break apart, que são as sondas que vão detectar quebras genéticas. Tá? Então, a gente vai pegar um único gene e vai marcar a porção proximal desse gene com uma cor, a porção distal desse mesmo gene com outra cor. Então, teoricamente, quando não tem translocação envolvendo esse gene, o que eu vou ver? A marcação, vamos dizer assim, que é o mais tradicional, né? Verde e laranja, juntas uma da outra. Por quê? Porque eu não tenho translocação, então a porção proximal do gene está junta da porção distal do gene. Se eu tenho uma translocação envolvendo esse gene, eu vou ver uma marcação verde distante de uma marcação vermelha, mostrando que houve quebra daquele gene.
tá? Então, isso é o tipo de sonda break apart. Então, o exemplo é o ALK, o IgH, o CIT para sarcoma sinovial, o IgH para linfoma, ALK para também, além de linfoma anaplásico, para adenocarcinomas de pulmão. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? A gente vê uma sonda para ALK, para o gene ALK, então, teoricamente, eu deveria ter os sinais verde e vermelho juntos. Frequentemente, quando os sinais verde e vermelho estão juntos na parte intermediária, se forma um sinal amarelo, então aqui a gente vê o vermelho, o verde e no intermediário um amarelo, mostrando a proximidade entre as duas marcações. E quando a gente tem a translocação, a gente vê o sinal verde claramente distante do sinal vermelho. Isso, então, comprova a translocação envolvendo o gene ALK. Aqui é outra cópia, o verde e o vermelho estão juntos. Tá? E aqui, então, mostrando isso, o cromossomo, a posição do gene ALK, a porção distal está marcada de laranja, a porção proximal está marcada de verde. Então, normal é junto, translocado, separado. Aqui em maior detalhe, aquelas mesmas células que a gente estava vendo, né? Então, sem translocação, com translocação. Mesma coisa. Tá? Sondas para avaliação numérica. Então, essas sondas para avaliação numérica, aqui a questão não é se existe translocação ou não. A questão aqui é qual o número de cópias que eu vou ter daquele determinado gene que eu estou estudando. Né? Então, eu vou poder aqui ver se eu tenho duas cópias, que seria o N normal, se eu vou ter uma amplificação, se eu vou ter ou algum outro tipo de ganho que não seja amplificação, ou se eu vou ter uma deleção ou uma perda. Tá? Então, normalmente essas sondas são em dupla. A gente faz a sonda para o gene que a gente está pesquisando e também numa cor, e em outra cor para o centrômero do cromossomo onde aquele gene está localizado, para a gente poder ver a quantidade de cópias, teoricamente, daquele cromossomo. Tá? Então, o exemplo clássico disso é o FISH de HER2, que a gente tem visto tanto se falar, né? Mas também o gene região 1P, 19Q, que é muito utilizado em tumores do sistema nervoso central, MDM2, que é bastante utilizado quando tem suspeita de liposarcoma. E aqui a gente então tem o exemplo clássico do HER2. Então, a sonda do HER2, ela vai marcar o gene HER2 e normalmente a gente tem associado em outra cor, geralmente o centrômero 17, que é o cromossomo onde está localizado o gene HER2. Então, o que acontece? Em células normais eu vou ter dois pares de marcação, verde e vermelha, uma célula 2N normal, tá? Ou que não tenha nenhuma alteração de ganho, nem de perda. Tá? Então, é assim que a gente vê dois pares, verde e vermelho. Normalmente, isso é uma coisa muito interessante, vocês vão ver em vários trabalhos, em várias apresentações, essas cores mudam de acordo com o fabricante. Então, existem alguns fabricantes que isso aqui é exatamente o inverso. O centrômero é verde e o gene HER2 é vermelho. Então, não dá para decorar por cor. Tá? A gente tem que saber exatamente que tipo de sonda a gente está usando e que fluorocromo foi utilizado por aquele fabricante da sonda. Tá? Então, isso aqui a gente não mostra nenhuma alteração numérica cromossomial. E aqui fica fácil da gente ver que existe uma amplificação. Então, a célula está com duas cópias do centrômero 17 e uma quantidade bastante grande, né, bem nítida, de cópias do gene HER2 mostrando amplificação. Nesse caso aqui, bastante homogênea, né? A gente está vendo que todas as células nesse campo exibem um padrão de amplificação. E um padrão de amplificação é que, claro, isso é uma foto, né? A gente está mostrando os casos bem didáticos. Então, bem fácil de ver. Não é aquele caso borderline que você tem que contar um monte de célula para poder saber se passou ou não da relação de 2 ou de 2,2, dependendo do critério que você está usando. Tá? Então, gene HER2 amplificado, centrômero 17 na quantidade normal. E aqui é bastante interessante que também dá para a gente ver, esse é um caso interessante onde a gente só tem
grande maioria das células, uma cópia do gene HER2 e uma cópia do centrômero 17, então mostrando aí uma perda, tá? Então não é só amplificação que a gente vê, mas perdas também, deleções também, tá? Então esse aqui seria um caso de monossomia do 17 com um padrão bastante homogêneo, todas as células mostram esse mesmo padrão. E o terceiro tipo de sonda que a gente tem são as sondas de fusão. Então, nós temos dois genes distintos, cada um marcado com um fluorocromo de uma cor diferente, e se eles tiverem uma translocação que faça a fusão desses dois genes, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, a marcação verde e laranja, que teoricamente deveriam ser distantes, porque são dois genes diferentes, então cada um devia estar num lugar, eles quando estão na fusão, eles vão estar próximos um ao outro, então vai ter a marcação verde, laranja e frequentemente um sinal amarelo entre eles, tá? E quando não tem fusão, envolvendo os dois genes de estudo, eu vou ter as marcações bastante separadas, tá? Então, a sonda do ALK, a gente pode usar só o do ALK para ver se tem translocação, mas a gente também pode associar o EML4, que é um gene frequente de fazer fusão com a translocação do ALK em adenocarcinoma de pulmão. Então, por exemplo, num caso que você tenha a translocação do gene ALK para fusão com EML4, você vai ver o sinal do ALK separado, como a gente mostrou no início, e um desses sinais justaposto ao sinal do EML4. Então, aqui eu já tenho sonda com 3 cores diferentes. Uma cor para a porção proximal do ALK, uma cor para a porção distal do ALK e uma cor para o gene EML4. Tá? E aí, com isso, eu consigo ver não só a translocação do ALK, mas a fusão da porção do ALK no gene EML4. Tá? Também é bastante utilizada para translocações em rabdomiossarcoma alveolar, tá? Para mostrar a translocação 2,13 e 1,13, para poder fazer o diagnóstico confirmado, diferencial do rabdomiossarcoma alveolar. Então, aqui é a mesma coisa. Teoricamente, eu tinha que ter 2 pares verde e vermelhos separados, mas como eu tenho fusão, eu vou ter verde e vermelho juntos e o sinal amarelo no meio com frequência, tá? Aqui, então, o verde está no cromossomo 2, o vermelho está no cromossomo 13. Teoricamente, eu tinha que ter 2 pares separados, são 2 cromossomos distintos, mas eu acabo tendo a translocação que gera a fusão, e aí eu tenho, então, essa proximidade das marcações. Tá? Aqui, o CISH e o KISH, né? Então, a gente pode usar, o mais comum é se usar como cromógeno o DAB, o mesmo DAB que a gente usa na imunohistoquímica, então você vai ver os dots em marrom, igual a imunohistoquímica. Pode usar prata, nesse caso o dot vai ser preto. Pode usar ouro também, vai dar uma visualização azul. E outros compostos enzimáticos. Então, existem várias cores que você pode ter disponível no CISH e no KISH, e que você pode, então, jogar com isso. Isso permite a utilização de sondas duplas, de sondas triplas, iguais a gente viu no FISH. Tá? Só que a visualização no FISH, por ser fluorescente, ela é mais fácil de ser observada. Tá? A vantagem aqui é o microscópio convencional. E, é claro, essas técnicas estão cada vez melhorando, ficando mais sensíveis, com os dots mais nítidos. Por quê? Porque todo patologista tem um microscópio óptico convencional, mas o microscópio de fluorescência ele é caro, os filtros são caros, aquela lâmpadazinha ela é caríssima, e você tem lá o counter, e aí você fica vendo aquelas horas passando, e você fica, ai meu Deus, a lâmpada já vai acabar, já tem que trocar essa lâmpada caríssima de novo. Então, aqui você não tem esse problema. Tá? Uma outra coisa que eu acho que algumas pessoas, assim, bastante gente não sabe, é como é que isso é visto pelo microscópio, né? Pelo patologista do microscópio, o FISH. Né? O CISH é fácil, o microscópio convencional. A gente, na verdade, vê cada sonda no seu comprimento de onda, na sua cor. Então, você analisa, você vê primeiro, sei lá, você vê o vermelho separado do verde. E a contracoloração do DAP em azul, também, cada uma você vê separadamente, você fotografa separadamente e você vai ter, então, a montagem disso, tá, no computador, para você, então, avaliar. Por quê? Porque cada comprimento de onda é um filtro diferente. Então, para eu ver
a sonda verde, eu vou botar o filtro para a sonda verde. Para eu ver a sonda vermelha, eu vou botar o filtro para ver a sonda vermelha. E a contracoloração azul, idem. Existem filtros duplos para eu ver o verde e o vermelho junto? Existem. Só que qual o problema? Para eu ficar vendo dois comprimentos de onda distintos no mesmo filtro, esse filtro tem que permitir a entrada de muita luz. E aí o que acontece? Você não vai ter tanta definição, você perde a definição. Então o ideal é você ter a composição. Tá? Então aqui, aquele caso que eu mostrei para vocês bonito do R2, né, que está bem nítido, fica muito bonito quando a gente vê separado. Né? Aqui o centrômero 17, aqui o GNR2 e aqui a contracoloração do núcleo feita pelo DAP em azul. E aqui a montagem dos 3 canais para gerar a imagem, que ali é que a gente vai dar o diagnóstico. Tudo bem que aqui dá para dar diagnóstico também, mas não é isso que a gente vai fazer. Né? Nem todo caso é bonito desse jeito. Tá? Então, aplicações. Né? Então, eu estava falando dos tipos de sonda, né? Os 3 tipos, então, numérica, para a gente ver amplificações e deleções, fusão e translocação. E agora a gente vai ver onde que eu uso isso. Né? Então, para a gente, isso ganhou um destaque muito grande por conta da detecção do HER2 no carcinoma de mama. Por quê? Porque os casos 2 cruzes na imunohistoquímica, eles devem ser validados por algum método molecular. Né? E o padrão ouro é o FISH. Tá? Por que o FISH é o padrão ouro? Porque quando o CISH e o KISH são comparados com o FISH, você tem uma possibilidade aí pequena, de em torno de 2%, de falsos negativos no CISH e no KISH. Mas eu acho que esses falsos negativos, eles são muito mais observador dependente do que técnica dependente, até porque essas técnicas estão ficando mais detalhadas. Uma outra coisa que eu acho bastante interessante a gente usar o CISH é a detecção viral, que você não precisa contar. Né? Você quer saber se tem HPV, você quer saber se tem Epstein-Barr, saber se o núcleo vai ter positividade, né? Se vai ter marcação. Então, isso é bastante interessante. Então, existem pelo menos 2 critérios que definem se o GNR2 está amplificado ou não. Então, o padrão do CAP de 2.2 da razão, você tem que dividir quantas marcações você teve do R2 por quantas marcações você teve do cromossomo 17 e ter uma relação. Se for maior que 2.2, aquele caso está amplificado. Se for menor do que 2, não tem, ou igual, não tem amplificação. E se ficar nesse intervalo, é duvidoso, isso deve ser repetido numa outra amostra ou mais células serem contadas. Tá? Só que o padrão no Ministério da Saúde do Brasil para R2 não usa esse cutoff de 2.2, usa o cutoff de 2. Tá? Essa relação aqui é de 2, para dar amplificação. Tá? No caso do R2, para câncer de mama e para câncer de estômago, ele indica imunoterapia. Tá? E aqui a questão que eu falei do custo. Tá? Então, esse fluxograma é o mesmo para câncer de estômago e para câncer de mama. Aqui o que vai variar é a avaliação. Então, por exemplo, uma foto dessa daqui num câncer de estômago, ela é 3 cruzes. Tá? Na mama ela é 2 cruzes. Esse uma cruz aqui na mama já seria, se for basolateral, já seria 2 cruzes no estômago. Existe uma diferença da interpretação da imuno. O que é importante é que, casos 2 cruzes, devem ir para a confirmação do FISH para saber se existe amplificação ou não. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque a gente já está com um probleminha aqui de tempo, mas a gente tem outras aplicações diagnósticas fora do R2. Né? A gente ouve muito falar de FISH de R2 como se tudo fosse R2, mas tem muito mais coisa. Então, a gente pode ver codeleção do 1P e do 19Q em tumores oligodendrogliais. Eles também podem ser pesquisados em outras lesões do sistema nervoso central, como neurocitomas extraventriculares, é um percentual alto de 20%. Tá? E está associado a uma histologia mais agressiva. NMIC também é um importante fator prognóstico preditivo no neuroblastoma, porque vai identificar um grupo de pacientes com doença mais agressiva. Tá? Para sarcomas, existe uma infinidade de sondas, então é bastante interessante a gente conhecer isso, porque às vezes a imunohistoquímica tem um limite, e às vezes o FISH consegue te ajudar e é no mesmo material, é no bloquinho de parafina, não é um material especial. Né? Então, o MDM2 ajuda para o diagnóstico de
liposarcoma bem diferenciado, tumor lipomatoso atípico, funciona muito bem, tá? Condrosarcomas também, e também pode dar em osteosarcomas. E é interessante porque lesões lipomatosas benignas não vão ter amplificação do MDM2, então vai te ajudar realmente no diagnóstico, tá? O EWSR1 também, 100% dos tumores de pequenas células redondas desmoplásico tem translocação envolvendo esse gene, tá? 95% dos sarcomas de Ewing, sarcoma de células claras, e aí a gente tem a lista de sarcomas que tem mutação, translocação envolvendo esse gene. Então a gente consegue fechar um diagnóstico. O CIT, gene de fusão do sarcoma sinovial, também é extremamente importante. Ele tem 95% dos casos de sarcoma sinovial são positivos, enquanto que os diagnósticos morfológicos diferenciais do sarcoma sinovial são negativos. Então, também de grande auxílio, tá? O ALK, como eu já mostrei para vocês, linfoma de grandes células anaplásico, ALK positivo, vai ter translocação, mas também um percentual dos tumores, dos adenocarcinomas de pulmão. Em relação aos adenocarcinomas de pulmão, isso tem uma implicação terapêutica. 4%, 4 a 5% dos adenos de pulmão vão ter essa mutação, mas isso tem uma implicação terapêutica porque já existem terapias-alvo para casos que tenham mutação do gene ALK. Então isso é interessante, já saiu até do terreno do diagnóstico, a gente já está passando a indicar a terapêutica baseado nisso, tá? Rabdomyosarcoma, né, RMS1 e 2, são as translocações que eu falei para vocês ainda há pouco, elas permitem o diagnóstico do rabdomyosarcoma alveolar, fazendo diagnóstico diferencial com os demais tumores morfologicamente parecidos, então também ajuda a gente a fechar o diagnóstico. Os linfomas, então, o ALK, ciclina D1, IgH, eu gosto, assim, estou tendo uma experiência muito legal com IgH. O IgH é o gene da imunoglobulina, na cadeia pesada da imunoglobulina, e translocações envolvendo esse gene, elas estão presentes no mieloma múltiplo, na gamopatia monoclonal de significado indeterminado e em vários linfomas não Hodgkin. Então, sabe aquele caso que você olha e fala assim, isso é reacional, isso é linfoma? Nesses casos, você, claro, vai tentar primeiro a imuno, história clínica, né? Tem toda a nossa lista de coisas, mas a gente pode, se nada disso resolver, a gente pode tentar a ajuda do FISH, tá? CEMIC, no linfoma de Burkitt, né? Translocação 814. O ALK ML4 a gente já falou, dos adenocarcinomas de pulmão. O gene do sarcoma de Ewing, o EWSR1, ele também está presente em 80% dos casos de carcinoma de células claras e alinizante de glândula salivar, então ele tem e nenhum outro tumor de glândula salivar, então ele permite um diagnóstico diferencial. E também eu achei isso aqui bastante interessante, entre melanoma e sarcoma de células claras, porque o sarcoma de células claras, 90% deles vai ter translocação envolvendo o EWSR1 e o melanoma não vai ter. E às vezes em partes moles você pode ficar na dúvida, porque os marcadores imunohistoquímicos são semelhantes entre o sarcoma de células claras e o melanoma. Bom, boa parte da nossa experiência com hibridização in situ, né, tanto CISH quanto FISH, vem de um projeto com apoio institucional da FAPERJ.